Parte especial. Título 1 dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1 dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego do veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E inciso 5, para assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. Inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. E, por fim, inciso 8, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. Inciso 9. Contra menor de 14 anos, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de, inciso 1, 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. Inciso 2, 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. E 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2, 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima,
nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da mutilação resulta morte, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada, inciso 1, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 121. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, no aborto necessário, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e 2, se a gravidez resultar de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4, aceleração de parto. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. 2, enfermidade incurável. 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4, deformidade permanente ou 5, aborto. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$ 200.000
Há dois contos de réis, inciso 1, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, e 2, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto do parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos.